Olá, meu nome é Itamar, eu sou pastor e você fala, pastor? Como é que ele pode ser pastor? Vai reclamar com Deus. Mas eu gostaria de estar compartilhando um pequeno estudo com menos de 10 minutos, cujo título é Jesus não veio pregar salvação. Jesus não veio pregar salvação. Mas que tema polêmico, Jesus não veio pregar salvação? Não. Vou estar mostrando isso para você lá no livro de Marcos, eis que me enganei. Livro de Marcos não. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se dos apóstolos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo a todas as nações. Fazei discípulos, ide fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Há também, ali no Evangelho de Mateus, de Lucas, se eu não me engano, também, porém numa versão diferente, onde diz, e dizem, Jesus dizendo, ide pregai que é chegado o reino dos céus. Então Jesus não veio pregar salvação, Jesus veio pregar o reino de Deus. Mas o que significa isso? Salvação não é importante? É importante, mas existe algo mais importante do que a salvação. Mais importante, vou te explicar, calma, não sou nenhum herético não, vou explicar, vamos lá. Por partes, como diz o esquartejador. Preste atenção, muitas pessoas hoje se equivocam, vão a instituições, a igrejas, porque, enfim, querem melhorar financeiramente, então caem na maldita teoria da prosperidade, ou porque precisam de uma cura. Deus, como é bom, é óbvio, vai lá, ele vai curar. Ou querem ser salva do inferno. Então, eu vou na igreja, vou andar certinha porque eu quero ir para o céu. Esse conceito, ele é errado, ele é maligno. Por quê? Porque Jesus ele veio pregar o reino de Deus, que vai muito além da salvação. Se o reino de Deus, e se aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, se limitasse simplesmente eu ser salvo, ir para o céu e não ir para o inferno, então todo mundo era salvo quando aceitasse Jesus e pronto. Era arrebatado instantaneamente. Mas por que isso não acontece? Porque nós temos que aprender a viver o reino de Deus aqui na terra. Temos que expressar o reino de Deus aqui na terra. Jesus veio implantar o seu reino, que é reino de poder, amor e graça. E o que acontece? Muitas pessoas só se limitam a isso. E, infelizmente, se você só procura Deus, ou vai a uma igreja, ou não peca, não erra na tua mente porque você tem medo de ir para o inferno, então me desculpe, então você vai para o inferno. Por que você vai? Por que eu posso te afirmar isso? Porque a tua motivação está errada. Tudo aquilo que é fora do amor é pecado. Se a tua motivação é medo do inferno, e você ama e obedece a Deus porque você tem medo, então você não tem uma relação íntima. Você não tem uma relação de amor com Deus. Você, na verdade, nem conhece a Deus. Se as tuas experiências só se limitam à salvação, se Jesus para você é uma força cósmica, uma luz, uma energia, então, infelizmente, você ainda não conhece. Porque o Evangelho, o reino de Deus, o que Jesus veio implementar em nossos corações aqui na terra, é o discipulado do amor.
é o discipulado da liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. E isso transcende a salvação, porque a salvação é somente uma porta, é o caminho pelo qual eu vou entrar nesse reino. E para isso existe obviamente um aperfeiçoamento. Então, analise você hoje, o que você está vivendo? As tuas experiências são experiências de religiosidade? São experiências simplesmente que se limitam a céu e inferno? São experiências de templo simplesmente porque você tem que cumprir uma escala? Eu conheço muitas pessoas que vão a uma igreja, cumprem uma escala, mas o reino de Deus ainda não está no coração dela, porque a vida dela não existe amor, não existe a essência do verdadeiro reino de Deus. Não é uma pessoa que ama, não é uma pessoa que perdoa, não é uma pessoa que tem um coração grato para compartilhar, seja as suas finanças, o seu tempo, o seu amor. Então, o mais importante de tudo, até mesmo do que a própria salvação, é nós entendermos que Jesus veio implementar o reino dele aqui na terra. E o que vem a ser esse reino? Eu posso resumir todo o reino de Deus em amor. Todo o reino de Jesus em amor. Então você analisa, o que você tem vivido hoje é amor? Passa pelo crivo do amor? Ou é uma imposição humana? Uma imposição histórica ou religiosa? Porque se eu olhar a palavra de Deus pela ótica de um homem, se limitar ao que um homem está dizendo, sem ter a paz no meu coração, sem ter a testificação de que de fato o Espírito de Deus está confirmando aquilo que eu estou ouvindo, e se aquilo que eu estou vivendo e ouvindo não me traz liberdade, mas me traz escravidão, e está muito fora daquilo que de fato é o amor, muito fora daquilo que é o reino de Deus, então eu quero te dizer, viva o reino de Deus e não viva a salvação. Salvação é somente o início. O reino de Deus, ele transcende. O reino de Deus é amar ao meu próximo como a si mesmo. O reino de Deus é quando uma pessoa chegar até mim e dizer, estou com fome, ou um irmão dizer, estou desempregado, estou passando necessidade, eu não simplesmente colocar as minhas mãos sobre ele e orar de uma maneira religiosa e dizer, vai embora. Não. O apóstolo Paulo diz isso aos Coríntios, que alguém tendo recursos dessa vida, vendo teu irmão passando necessidade e não ajudá-lo, simplesmente dizer, vou orar e despedindo ele, negou a própria fé, e este não conhece a Jesus Cristo. Então, veja como é diferente nós vivermos uma religiosidade, uma salvação religiosa, e vivermos o reino de Deus. Quem vive o reino de Deus não está preocupado com salvação, não está preocupado com o inferno, porque esse amor lança fora todo o medo do inferno, o medo de qualquer coisa, porque ele já vive o reino de Deus dentro dele. Então a salvação é na verdade um início e uma consequência deste amor. Por isso que a gente tem que atentar para aquilo que diz lá nas Escrituras, aonde que Jesus mesmo diz, olha, eis que nos últimos dias muitos me dirão, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei paralíticos, em teu nome dei isso e aquilo, se não passar pelo crivo do amor, se não passar por aquilo que o apóstolo Paulo diz, segundo aos Coríntios, aonde ele diz que não adianta de nada ter dons, mesmo que eu doasse todos os meus bens aos pobres, se eu fizesse tudo isso, cumprisse escala, mas se não tiver amor, de nada adiantaria. Hoje em dia, nós estamos num mundo hedonista, num sistema hedonista, onde as pessoas são egoístas, querem a lei do Gerson, tudo para si próprio. Então nós temos que aprender a nos doar, a aprender a viver e a pregar
não dentro de quatro paredes, não dentro de uma instituição, pregar o que a religiosidade nos ensina, o que a história nos ensinou, ou o que uma pessoa isoladamente está nos ensinando. Mas pregar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos, que sempre tem que ser o amor. E o amor é o reino de Deus. Fica então aí o recado, não vive somente a salvação, mas viva e pregue, expresse com a tua própria vida o reino de Deus, porque todos nós temos esse chamado, independente do título que lhe impuseram. Você, como filho de Deus, tem essa incumbência de pregar a todo mundo o reino de Deus e fazer discípulos, discípulos do amor e não da religiosidade. Então, fica aí o recado. Shalom Adonai, Carpe Diem.